Seja bem-vindo, você que está chegando. Muitas vezes uma questão emocional também tem uma influência espiritual. Então, eu quero orar por cura emocional, para Deus fortalecer também as suas emoções. E eu quero falar aqui sobre isso com você, porque Deus estava falando comigo sobre pessoas que estão aqui, que estão passando questões emocionais que são diretamente ataques espirituais. Então, é possível sim, algo emocional, ter uma raiz no espiritual, né? Assim como também existem outras variáveis, né, para questões emocionais. Mas Deus estava me dando, você que está aqui nessa oração, e você, por exemplo, está se lembrando de muitas coisas do passado que já foram resolvidas, está querendo vir à tona de novo. Sabe? Você precisa entender que muitas vezes os espíritos trabalham nos pensamentos. Então, às vezes pensamentos que estão vindo para você de coisas antigas, de coisas passadas, isso é um ataque, né, espiritual, que muitas pessoas às vezes não percebem. Assim como também a ansiedade, né, aquela inquietação, às vezes também tem uma raiz de uma coisa espiritual. E eu quero então falar, eu tenho um versículo aqui que Deus me deu, mas eu quero falar sobre isso com você e nós vamos orar. Você vai ver aqui o apóstolo Paulo dizendo, Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, você precisa entender que ataques espirituais são reais, mas também já existe, Deus já nos proveu uma forma de lidar com eles. Por exemplo, se você está passando muitos ataques na mente, talvez seja o momento até de você jejuar, e seja o momento de você ficar com o que Deus diz ao seu respeito. E você deixar, por exemplo, o passado no passado. O que é depressão? Excesso de passado. O que é estresse? Excesso de presente ou falta de organização no presente. E o que é ansiedade? Excesso de futuro. Muitas vezes Deus também faz uma promessa para a gente, e às vezes a gente, né, batalha com uma ansiedade por querer viver aquilo que Deus tem. E Deus estava me dizendo também que além desses ataques emocionais, existem também barreiras espirituais para você não se conectar com pessoas que Deus tem para a sua vida. Existem também barreiras espirituais para você se desconectar de quem Deus tem na sua vida. Então, esse tipo de coisa que nós vamos orar hoje. Então, Deus estava me dizendo, você que está chegando, seja bem-vindo. Entramos um pouco depois, então ajuda a gente, assim que terminar, compartilha. Seja um evangelista digital, compartilha aí essa oração. Agora, Deus estava me dizendo de pessoas que estariam aqui nessa oração, que existem bloqueios espirituais para você não se conectar com quem Deus tem para a sua vida. E eu também creio que pode ter pessoas aqui, agora tem pessoas que Deus estava me dizendo, por revelação, que o inimigo está tentando bloquear você de se conectar com alguém que Deus tem para a sua vida. E uma coisa que também acontece, o inimigo tenta desconectar você de pessoas que Deus tem para a sua vida. Então, quer dizer, o inimigo trabalha muitas vezes, isso é real. As coisas espirituais são mais reais do que as coisas físicas. Eu até vou voltar a falar mais sobre essas coisas espirituais aqui. Porque 85% da Bíblia, nós já temos falado, né? Mas eu quero ser bem pontual. Eu vou dar um exemplo prático já e nós vamos continuar. 85% da Bíblia são coisas espirituais. Só 15% são algumas doutrinas, né, que são ensinos bíblicos e alguma outra instrução. Então, a Bíblia é sobre coisas espirituais. E parece que isso é bem óbvio, mas muita gente parece que tem dificuldade de entender isso, né? Por exemplo, Deus continua dando sonhos, visões
revelações. Exemplo, eu lembro que uma mulher veio pedir uma oração para mim. E Deus falou assim comigo: ela precisa cancelar as palavras que ela lançou dentro da casa dela. Está servindo para alguém aqui? Ela precisa cancelar as palavras que ela falou dentro da casa. Sabe? E eu falei, Deus falou comigo que você precisa cancelar as palavras dentro da sua casa. Então você vai chegar lá e vai falar assim: Pai, eu te peço perdão, e cancelo agora. Pede perdão a Deus e cancela no mundo espiritual. Por quê? Porque Deus nos deu uma autoridade. Em Jesus nós temos autoridade. Então, ela pediu perdão diante de Deus e depois ela cancelou aquelas palavras negativas sobre a vida dela, sobre a casa, sobre o relacionamento. E sabe o que aconteceu? Ela viu uma grande mudança. Ela falou: cancelo todas as palavras malditas, dita por mim, dita por alguém a meu respeito. Pai, eu peço que o Senhor venha com a sua bênção, a sua presença na minha casa. A partir daquele momento o ambiente mudou. Sabe? Então, o mundo espiritual é real e ele tem uma influência direta, né, na nossa vida. Só que a influência espiritual que nós queremos é a influência do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. E se você está aqui, sabe, eu creio que algo aqui vai acrescentar para você. Deus falou comigo para orar por ataques nas emoções e ataques também para impedir conexões divinas. Pessoas que têm que estar na sua vida e também pessoas que têm que sair da sua vida. Porque tem gente que não quer o que você quer. Você quer Deus e tem gente que não quer Deus. Você quer fazer a vontade de Deus e tem gente que não quer fazer a vontade de Deus. Então essas pessoas, você precisa colocar ela em oração. E se você não está em condições de influenciar, principalmente, você tem que sair fora disso. Porque senão isso pode também te afetar e te prejudicar. A Bíblia diz que em Salmo capítulo 1, que nós devemos tomar cuidado com as nossas companhias. Olha o que diz aqui, ó, Salmo 1, versículo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você precisa estar andando com gente que tem a fé que você tem. Você tem que estar andando com gente que fala assim: ó, sua situação está difícil, mas vai melhorar. Sabe, Deus vai fazer alguma coisa. Esse é o espírito de fé. Sabe essa expectativa? Essa expectativa de que a qualquer momento Deus vai agir na sua vida. A qualquer momento a cura vai acontecer. A qualquer momento Deus vai converter alguém que você tem orado, vai vir para Jesus. Sabe? Essa expectativa é uma expectativa divina. Quando você está com a expectativa de que as coisas vão piorar, pode ter certeza, isso não é algo de Deus. Lá em Isaías 60, versículo 2 diz: o mundo pode estar em trevas, mas sobre ti se verá a glória do Senhor. Se você está muito negativo, se você está achando que nada vai melhorar, você está errado. Ah, mas Jesus está voltando e o mundo está piorando. A Bíblia já está dizendo, o mundo pode estar piorando, mas sobre ti a glória do Senhor vai se manifestar. E sabe, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, Ele está conosco. E quando nós formos promovidos, aí que melhorou tudo mesmo. Sabe, a pior coisa que poderia acontecer com você, você sair da terra, é você morrer. Só que nesse dia vai ser melhor ainda a sua promoção. Porém, você não vai sair da terra antes da hora. Deus não quer que você saia da terra antes da hora. O apóstolo Paulo falou: eu queria muito ir estar com Cristo. Mas ele falou: mas eu preciso ficar com vocês para fazer alguma coisa boa, alguma coisa proveitosa. Você está ouvindo isso? Você não vai morrer antes da hora. E Deus quer que você tire toda a negatividade. Se você ficar aqui na terra, algo bom vai acontecer. E se chegar o seu último dia, sua etapa foi concluída, você já fez tudo que Deus te pediu para fazer, então é o momento da sua promoção. Eu lembro de uma mulher que eu tenho falei com vocês aqui umas 2 vezes. Ela estava sempre aqui nas orações esses dias mesmo, e ela trouxe até uma irmã dela para estar aqui conosco, né? Eu vou falar isso, nós vamos orar por suas emoções, vamos orar por curas, milagres e também por conexões divinas. Deus vai conectar pessoas ligadas ao propósito dele na sua vida. Você crê nisso? E essa mulher estava aqui na oração. Só que chegou o tempo dela.
Eu estava sempre liberando essa palavra. Você não sai da terra antes de viver tudo que Deus tem para você. Recebe essa palavra onde você está. Você não sai da terra. Você não sai da terra antes de viver tudo que Deus tem para você. Todo espírito do medo, todo espírito de morte, bate em retirada agora, em nome de Jesus. E sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela saiu da terra, mas no tempo certo. Por quê? Se você crê em Jesus, se você ficar na terra, algo bom vai acontecer. Só vai melhorar. Quer dizer, vai ter perseguição, vai ter desafio, vai, mas é sobre algo interno. É sobre uma paz e é sobre um resultado, um fruto que vem do lado de fora, que não é muitas vezes como o mundo vê. Mas é o resultado de você estar dentro do propósito de Deus. Então o que eu preciso fazer? Continuar na presença de Deus e ouvindo o que Deus tem para mim. Tem isso na Bíblia? Tem. Isaías 1,19. Se quiserdes, quer dizer, se você estiver disposto, se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o bem dessa terra. Quer dizer, é sobre estar disposto e sobre ouvir e obedecer. Eu mesmo vou dar um testemunho aqui para vocês e nós vamos orar. Tem gente aqui que está tendo ataque de depressão, de estresse e até de ansiedade. Eu vou te falar algo aqui. Que vou liberar uma palavra que vai ter uma grande mudança na sua questão emocional e também nas pessoas que se conectam a você. Porque tem gente aqui, que Deus vai tirar a pessoa que está no seu caminho, que são pessoas que não eram para estar. Mas no tempo certo, Deus também vai aproximar. Porque antes de eu entrar aqui, Deus estava falando comigo que às vezes o inimigo quer afastar pessoas que têm que estar na nossa vida. Você está ouvindo isso? Eu lembro que em 2016, olha para você ver a importância de ouvir e obedecer. 2016 Deus falou, Deus usou minha filha mais velha. E ela falou assim para mim, pai, ela tinha acho que 8 anos na época. Ela falou, pai, eu tive um sonho. Você estava gravando vídeos. E as pessoas que ouviam começavam a amar a Jesus. Você gravava vídeos e as pessoas amavam a Jesus. Quer dizer, Deus me deu uma palavra do que eu deveria fazer. 2016. Ouvir e obedecer. Lá em 2016 eu não tinha nem celular que tinha câmera. Acho que foi 2016. Acho que foi até antes. Porque eu lembro que meu celular não era esse celular que tem hoje, né? E eu nem sabia como colocava vídeo na internet. Direito, assim, no YouTube não. Eu achava que não podia. Não sei o que deu na minha cabeça, que na época, isso era uma dificuldade para mim. Mas Deus falou, através da minha filha, pai, você gravava vídeos. E as pessoas começavam a amar Jesus. Passou 2016, 17. Na verdade, o próprio 2016. Eu fui pregar no interior. Aquele ano eu fui pregar 2 vezes no interior. Uma cidade do interior. Eu moro no interior, mas era mais interior, né? E aí o que aconteceu? Na volta da viagem, Deus fez algo extraordinário, né? O pastor testemunhou que coisas que Deus tinha revelado, o que estava acontecendo ali, e um grande mover do Espírito aconteceu. E eu já estava com essa palavra, pai, você gravava vídeos, e as pessoas ficavam apaixonadas por Jesus. E dentro do ônibus, enquanto eu voltava, já descansando, no momento em que eu menos esperava, eu vou profetizar, no momento em que você menos esperar, Deus vai falar com você. No momento em que eu menos esperava, estava descansando, feliz por aquilo que Deus tinha feito. E Deus falou comigo dentro do ônibus. Uma das vezes mais poderosas que Deus falou diretamente comigo. E Deus falou, eu quero te usar através da internet. E deu um outro detalhe de como deveria ser. Sabe? Então, 2016 ele falou comigo 2 vezes o que eu deveria fazer. E eu não fiz. Passaram-se 7 anos para 8 anos. Só depois desse tempo que eu vim aqui realmente fazer um compromisso com Deus e com vocês de estar aqui no canal. Você vê? Então, passaram-se mais de 7 anos e eu demorei para começar aqui o canal. Você vê? Mas Deus é tão misericordioso que Deus também me deu depois uma palavra sobre isso, né? Deus tem o poder de restituir, de remir os tempos, de trazer de volta oportunidades perdidas.
Então, até quando você não segue uma direção de Deus, você tem duas coisas para fazer. Ou você vai ficar remoendo e lamentando, ou você vai falar: Deus, vem sobre mim agora e me ajuda a partir de agora a fazer o que eu preciso fazer. Sabe, Deus, eu estou disponível. Por quê? Porque às vezes Deus já me usava de uma forma extraordinária, que eu lembro, desde 2000, né, para a glória de Deus, é óbvio, né? Mas desde 2011 que eu comecei a pregar. E eu já vinha cantando, né, desde criança que eu cantava, depois de 11 anos tocando na igreja. Se eu estou falando isso aqui, deve estar servindo para alguém, né? Eu falo isso só pontualmente, não sou de falar muito esse tema, esse assunto, né? Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu que em 2013 nós tivemos um projeto que foi muito poderoso. A nossa igreja, ela não é tão grande hoje, mas ela era menor ainda e ficava lotada, gente de fora, até gente, né, gente do lado de fora, gente nas portas, lotava, né? Hoje Deus tem sido bom também, Deus tem enviado muita gente, Deus é bom. Mas naquela época era menor e lotava bastante. E o que aconteceu? Desde aquela época, Deus já me usava, mas veio um bloqueio na minha mente. Que esse negócio de internet não era para mim, que tinha muita gente melhor que podia atender esse chamado. Só que a questão não era essa. Deus tinha pedido para eu fazer. E eu demorei mais de 7 anos para obedecer o que Deus tinha me falado. Ah, se eu tivesse obedecido antes, poderia ter sido melhor, mas já passou. Você precisa fazer daqui para frente. Você já errou antes, Deus já te falou para fazer algo e você não fez, não importa, isso já passou. Não volta mais. Agora, daqui para frente, se você se comprometer, o que Deus não fez em 10 anos, Ele vai fazer em pouco tempo, em poucos meses na sua vida. Se você hoje estiver bem disposto e ouvir a voz de Deus, se você quiser e se você ouvir, Deus vai dar uma instrução que você precisa. E Deus vai fazer algo extraordinário. Escute bem. Filipenses 3, versículo 13 diz: você tem que esquecer o que passou. Você está ouvindo isso? E Deus estava falando comigo. Tem pessoas aqui que estão passando ataques na emoção. Eu tinha outra palavra que eu achei que seria melhor aqui, mas eu falei, mesmo que, sabe, nós queremos alcançar mais pessoas, mas mais do que isso, eu quero ser obediente ao que Deus está direcionando. Tem pessoas aqui que você está tendo sonhos de coisas passadas. Tem pessoas aqui que você está também se lembrando, vem através de um pensamento de coisas que já passou na sua vida. É sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência do inimigo. Se você decidiu seguir em frente, Deus me deu essa palavra esses dias. Se você decidiu seguir em frente, então você decidiu seguir em frente. É sim ou não. Ou você vai, ou você não vai. Passou disso, expulsa que é demônio. Você está ouvindo? E Deus está falando com você. O que passou já está resolvido. Você perdeu alguma oportunidade? Você perdeu algum tempo? Não importa mais. A Bíblia diz, remindo os tempos, porque os dias são maus. Isso quer dizer, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O que significa isso? Deus tem o poder de trazer de volta oportunidades perdidas. No original, no grego, quer dizer exatamente isso. Remindo o tempo. Quer dizer, eu sou um Deus que trago de volta as oportunidades que você perdeu. Essa depressão não vai te pegar. Essa ansiedade não vai te paralisar, não vai. Porque eu declaro um tempo de avanço. Eu declaro um tempo de prosperidade espiritual, emocional. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. E todo mal agora bate em retirada, em nome de Jesus. Tem pessoas que não percebem. Estão passando um ataque espiritual sem perceber. Uma outra coisa, a falta da organização também gera estresse. Ansiedade, excesso de passado. Presente, estresse, né? Excesso de presente, quer dizer, está faltando uma organização. Uma organização para a vida, uma disciplina. Quantas vezes nós precisamos disso? E ansiedade, excesso de futuro. Você precisa confiar que Deus já está no seu futuro. E que o que Ele te direciona a fazer agora está construindo para você um futuro extraordinário dentro do que Deus estabeleceu para a sua vida.
Você está ouvindo isso? Tem pessoas aqui que já estão há muito tempo com questões emocionais, e Deus decreta hoje. E Deus decreta hoje a sua libertação. Já chega dessa situação. Tem gente aqui que o médico vai cancelar o remédio. Deixa o médico cancelar. Eu não estou cancelando o remédio de ninguém. Eu sempre falo isso por sabedoria. Graças a Deus ninguém nunca entendeu errado. Mas eu falo isso já para ficar claro, né? Você vai chegar no seu médico. E você vai falar assim, eu estou assim, assim, assim. Eu lembro uma mulher que ela falou que ela ficou alguns dias para testar. E ela viu que ela estava bem. E o próprio médico agiu de uma forma sábia com ela, que ela não precisou mais tomar o remédio. Eu vi o Senhor dizendo que Ele vai cancelar remédios de pessoas aqui. No meu caso, eu nunca tive coragem de tomar remédio nessa área, né? Nunca tive, mas tive vários casos que eu já acompanhei, né? E isso afeta muito a vida de uma pessoa. Talvez isso está afetando até a área do seu casamento, as emoções, sabe? Eu vi o Senhor dizendo, tem pessoas aqui que você se tornou dependente de um remédio. E Deus vai trazer uma libertação para a sua vida. O vento do Espírito está soprando. O vento do Espírito está soprando. O vento do Espírito está soprando. Ele está soprando agora todo o mal para bem longe da sua vida. É uma live de cura e libertação, ó. Deus está falando aí. Cuidado com os pensamentos que vêm na sua mente. Pensamentos sutis são ataques espirituais, muitas vezes. Deus está te dando discernimento espiritual. Você que está se lembrando de muita coisa do passado, seja livre agora em nome de Jesus. O que passou, passou. Foi bom? Glória a Deus. Ficou de testemunho. Não foi bom? Ficou de experiência. Vamos em frente. Vamos em frente. Olha aí. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Nós temos uma missão aqui na terra. Trazer o reino dos céus aqui para a terra. Quando a cura acontece, o reino de Deus se manifestou. Quando a libertação acontece, o reino de Deus se manifestou. Quando alguém recebe Jesus, é transformado, começa a andar com Jesus, o reino de Deus chegou para aquela pessoa. Esses tempos mesmo, eu estava recebendo um testemunho. Uma pessoa que há muito tempo estava com determinado vício. E no momento que ele menos esperou, o Espírito Santo falou, acabou. E a partir daquele dia, ele nunca mais foi dependente daquele vício. Ele falou que foi algo instantâneo, porque são coisas espirituais. Ele falou que foi de repente. Levou algum tempo. Por isso que eu costumo dizer, no tempo certo, o Senhor fará bem rápido o que te prometeu. Levou algum tempo para ele ser livre, mas quando chegou a hora, está chegando a hora de alguém aqui, e Deus está falando, eu vou mudar tudo aí dentro de você, eu vou mudar tudo aí dentro de você, eu vou mudar tudo dentro da sua casa e vai mudar para melhor. Sabe? Você que está sempre pensando que algo ruim pode acontecer, isso é um ataque espiritual. Muitas vezes isso é um ataque espiritual, essa negatividade. Até a religiosidade que às vezes capitaliza, né? A religiosidade às vezes potencializa um pensamento negativo. Está repreendido, destruído em nome de Jesus. Todo espírito religioso, todo espírito negativo, todo espírito de incredulidade, todo espírito de depressão, todo espírito que vem para trazer ansiedade, que vem para trazer inquietação, bate em retirada agora em nome de Jesus. Todo espírito de vício, bate em retirada em nome de Jesus. Eu declaro um novo ciclo de Deus para você. Eu declaro um novo ciclo de Deus para você. Eu declaro um novo ciclo de Deus. Recebe o novo de Deus. Recebe o novo de Deus aí onde você está. Esse ataque espiritual paralisou agora. Essa depressão não te pega. Deus está te dando sabedoria para organizar o seu tempo, para ter disciplina. E Deus também está tirando essa ansiedade. Olha como Ele arranca. Você que está com uma dor do lado direito da barriga.
Você que está com uma dor do lado direito da barriga, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Se tem alguém aqui com uma dor, Jesus está te curando agora. Jesus está te curando agora. Jesus está te curando agora. Recebe cura agora. Olha o poder de Deus tocando alguém. Olha o poder de Deus tocando. Olha Jesus curando aqui. Olha Jesus libertando. Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo nessa oração. E Deus está dizendo, eu estou trazendo um novo tempo, um novo ciclo para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Você recebe em nome de Jesus? Eu vi o Senhor dizendo isso. Uma cura nas emoções, uma libertação nas emoções. E também, escuta bem, e também, tem pessoas que você quer se conectar, mas existe um bloqueio espiritual para você não se conectar. Por quê? Porque é propósito de Deus. Agora, tem pessoas também que não é para você se conectar. E se você se conectar, te afasta do propósito de Deus para você. Te afasta de você estar na presença de Deus. De você fazer o que é certo aos olhos de Deus. Porque hoje em dia tem muita coisa certa. Mas o que é de verdade certo é o que a Bíblia diz. Você quer crescer espiritualmente? Eu vou te dar uma chave aqui espiritual. Você vai crescer espiritualmente, você nunca mais vai parar de crescer. Em tudo, procure saber qual é a vontade de Deus. Colossenses 1:9 diz que sobre sabedoria, entendimento espiritual, coisas que nós devemos ter, né, para o nosso crescimento espiritual. E o apóstolo Paulo, ele está elogiando ali a fé que eles tinham, e ao mesmo tempo ele está dizendo, por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabe, uma chave simples para você que está começando com Jesus. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Seja bem-vindo você que está chegando. Você vai colocar o seu pedido de oração já e nós vamos orar. Agora, tem alguém aqui que eu via como se fosse você não conseguia crescer espiritualmente. E depois de muito tempo é como se fosse um teto. Você chegava, bate naquele teto e não consegue crescer. Não consegue desenvolver um dom espiritual. Não consegue ficar firme com Jesus. Por quê? Porque existia uma barreira espiritual para o seu crescimento espiritual. Existia uma barreira para o seu crescimento espiritual. Existia uma barreira para você não avançar dentro do que Deus tem para você. Mas essa barreira cai por terra hoje. Essa barreira é destruída hoje. E Deus está falando, você quer uma chave? Pega aí a chave. Sabe qual que é a chave? Em tudo procure saber qual é a vontade de Deus. Você vai tomar uma decisão? Ore primeiro qual que é a vontade de Deus. Vê se há em mim algum caminho mau, Deus, e me guia pelo caminho eterno. Salmo 139, 24. O que significa isso? Significa que você não vai mais ser guiado pelo que você quer, mas vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Se você orar, Ele vai ajustar coisas na sua vida. Se você orar, Ele vai te dar a direção que você precisa, a revelação que você precisa. Você está ouvindo? Se você está numa fase que você está com dificuldade de discernir o que Deus está falando, você precisa tirar um tempo de jejum. Pelo menos 21 dias. Isso é religiosidade. Coisa nenhuma. Jejum te deixa mais sensível e mais forte no espiritual. Te deixa mais consciente das coisas espirituais. Você está ouvindo isso? Jejum expulsa a incredulidade. Jejum te ajuda a enxergar mais no Espírito. Agora, não jejue se Deus não está te direcionando para isso. Ou se você não está sendo orientado para isso. Agora, se você está com muito pensamento negativo, se você tem pessoas que depois que essas pessoas entraram na sua vida, as coisas começaram a ficar estranhas. Se você está com questões emocionais, talvez seja o caso de você jejuar da maneira que você pode agora. Não posso tirar tudo de comer. Às vezes tem pessoas que não podem tirar tudo de comer. Então, você vai tirar alguma coisa que você gosta muito de comer por um tempo. Se a coisa está muito séria, jejua 21 dias. Mas não aceita o inimigo ficar te atrasando e te atrapalhando. Eu falei com vocês aqui. Deus me deu aquela palavra. Você que chegou depois, pega no começo. Deus usou minha filha mais velha. Depois já também usou minha filha mais nova. Todos aqui de casa, Deus já usou para falar comigo, confirmar
algumas coisas também que ele já, né? Enfim. Agora, eu levei muito tempo, mais de 7 anos, para fazer o que Deus tinha me pedido. Por quê? Bloqueio espiritual, que se manifestou de algumas formas. Diretamente, indiretamente, através de pessoas, diretamente espiritual. Então, e mesmo assim, já passava muito tempo. 2017, 18 principalmente, eu passava mais dias jejuando do que dias sem jejuar. Foi uma batalha. Sabe que tem pessoas aqui que se você não batalhar espiritualmente, as coisas não vão mudar. Você está ouvindo isso? Mas se você está aqui nessa oração, Deus está falando, é o momento de você se posicionar. Faz um compromisso com Deus. Faz um jejum de 3 dias. É o jejum para, né? A gente costuma falar o jejum quando você tem uma emergência. Jejum do milagre urgente. Se Deus te deu uma revelação, você não está entendendo, jejua 21 dias. Agora, se Deus está te chamando para o ministério, aí é 40 dias de consagração. Né? Quando você voltar do jejum também, se você tiver só o jejum só na água, para quem tiver o jejum só na água, agora eu vou falar. Aí você tem que voltar no legumes, voltar numa verdura, numa fruta, para depois voltar a comer como você comia antes. Né? Então, isso é uma instrução muito importante. Agora, se Deus não está te chamando para jejuar, não jejua não. Né? Não jejua não, só jejua direcionado. Uma época eu jejuei tanto, né? Que não foi bom também para minha saúde naquele período, mas depois Deus usou isso para uma experiência extraordinária e usou para algo bom, né? Vamos orar, gente? Eu soltei algumas coisas aqui que Deus estava me dando aqui para você, e eu sei que você vai fazer bom proveito disso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou declarar hoje o Salmo 91, para a proteção de Deus na nossa vida, e é isso, é em oração que nós somos protegidos. Em oração que Deus, que a revelação vem, que a força vem. Sabe que até coisas que você não sabe, que o inimigo está armando contra você, Deus vai destruindo. Sabe? Quando você está nesse lugar, nessa habitação, nesse esconderijo do Altíssimo. Vamos orar. Eu queria você colocando o seu pedido de oração. Coisas de muito tempo vão ser resolvidas na sua vida. Ah, mas eu não posso jejuar. Tira algo que você gosta muito de comer por 3 dias e apresenta essa causa diante de Deus. Talvez é algo emocional, talvez é algo espiritual, ou talvez é algo financeiro, talvez é alguém da sua casa. Apresenta essa pessoa em oração, em jejum. 3 dias. Eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está chamando alguém para jejuar 3 dias aqui. Se você não pode ficar sem comer da meia-noite ao meio-dia, né? Tem 12, vou falar bem claramente agora, pausadamente. Ou você jejua da meia-noite ao meio-dia só na água, ou você jejua das 6 da tarde até as 6 da manhã só na água. Estou falando só o básico. Ou você jejua de tirar alguma coisa. Tira o refrigerante por 3 dias, aquele refrigerante que você gosta muito. Tira algo que você gosta muito de comer. E coloca um propósito de oração diante de Deus. Porque jejum expulsa a incredulidade. Jejum te deixa mais consciente das coisas espirituais. Sabe? E Deus tem coisas mais profundas. Deus vai dar línguas para alguns aqui. Deus vai dar dons para outros. Deus vai renovar. Deus vai revelar coisas que tem na sua vida, coisas boas que você nem estava sabendo. Você está ouvindo? Então, eu creio que essa oração é uma mentoria do Espírito Santo para você. É o Espírito Santo te dando a instrução do que está acontecendo, do que você precisa fazer. Agora, só vai funcionar se Deus estiver te direcionando a fazer, se você fizer. Você vê? Às vezes Deus pede para fazer uma coisa e a gente não faz. Então, né? Do que adiantou ouvir se não pôs em prática? Enfim, vamos orar? Se você falar para um judeu, eu sei, mas não pratico. É como se você não soubesse. E essa é a cultura. Jesus era judeu. Então, só para você entender o contexto bíblico, né? Enfim, coloca aí, eu tenho meu pedido de oração e nós vamos orar. Eu vi o Senhor dizendo que Ele tem bênçãos muito grandes. Ele tem coisas extraordinárias. Eu via o Senhor dizendo aqui, pessoas simples. Deus vai fazer uma coisa muito grande na sua vida. Pessoas simples aqui. Porque você não tem possibilidade. Porque você não pode. Você não tem condições, para você não dar. Mas Deus vai te abençoar muito.
Deus te trouxe aqui para te dizer, Ele vai te abençoar muito. E tem uma unção agora destruindo todo o mal contra a sua vida. E Deus vai te guiar de uma maneira especial a partir de hoje. Você vai ficar mais sensível à voz de Deus. Cada vez mais você vai amar mais a Jesus. Porque foi para isso que Ele veio. Ele veio para libertar. O mundo pode estar em trevas, mas sobre ti se verá a glória do Senhor. Tem gente aqui que nem sabe fazer o que precisa fazer no mundo espiritual. Mas Deus é soberano. E alguns aqui, Deus vai entrar em seu favor. E Deus vai fazer um ato soberano. Tem gente aqui que vai ficar até constrangido. Ó, Deus está falando com alguém. Eu estou todo arrepiado, estou sentindo o poder de Deus. Eu não gosto de falar isso, mas pronto, já falei. Tem gente aqui, Deus vai fazer na sua vida, e você vai ficar constrangido. Você fala, meu Deus, Deus é Deus. Foi até redundante, né? Porque, sabe, tem vários testemunhos. Eu lembro de um irmão muito simples, sem estudo. Deus colocou ele numa empresa muito grande. E ele tem salário maior, talvez, até do que pessoas bem estudadas hoje. Né? Tem salário até maior do que muita gente que estudou 5, 10 anos. Qual que é a explicação para isso? A explicação é Deus. Você está ouvindo? Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó, alguém num complexo de inferioridade espiritual. O que é isso? Ai, Deus abençoa quem está na direita. Deus abençoa quem está na esquerda. Deus abençoa quem está na frente, mas eu nunca sou atingido. Eu sou meio estranho, porque eu nunca liguei com esse tipo de coisa. Se eu estou andando com Deus, para mim tá bom e Deus fez a promessa, na hora Ele vai fazer, né? Mas tem gente que é diferente, cada um tem seu jeito. E está tudo bem se você pensa assim. E Deus está falando, você vai ser atingido pelo meu favor. Você vai ser atingida pela minha glória. Você vai ser atingida pela minha graça. Ah, eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está falando, pode confiar aí. Porque tem livramento para você. Porque Deus vai fazer coisa grande. De repente vai vir um download, uma ideia. De repente a força que você não tinha vai vir. A confiança, ó, a estabilidade emocional. A estrutura que você precisa vai chegar. Deus, nessa oração tem acontecido muita coisa. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo? Agora, você quer saber um segredo? Se alegra com a vitória dos outros. Deus me deu uma graça que eu sempre me alegrei com a vitória dos outros. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Pega de testemunho o que Deus fez na vida de alguém. Fala assim, olha o que Deus fez na vida dele. Olha o que Deus fez na vida dela. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus tem algo com você. Você nem está preocupado com isso. Sabe? Isso aí é um demônio da inveja. Expulsa esse demônio em nome de Jesus. Você está ouvindo? Não é para todos aqui não, né? Só quando acontece isso com alguém. Você que não. Você é crente, você tem bom coração. Deus tem te ajudado, né? Mas Deus está falando com você. Tem algo reservado para a sua vida. Você está ouvindo aí? Você pode dizer amém? Sabe, quando você anda com Deus, Ele vai desenvolver tanta sua confiança, que você vai começar a ver essas coisas diferentes. Sabe? Você pode dizer amém? Olha aí. Se você não escreveu ainda, coloca, eu tenho o meu pedido de oração. Coloca aí. Gente, Deus me dando força, Deus me dando graça, né? Querendo Deus, eu vou falar mais sobre coisas espirituais. Que eu tenho falado aqui, mas não tenho falado tão no tema assim, né? Tenho falado na oração, mas eu vou falar mais. Vou falar sobre sonhos, visões, poder das palavras que influenciam os ambientes. Vou falar essas coisas que a gente não pode, né, sair do caminho que Deus quer. Não é verdade? Que especial. Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração e nós vamos orar. Coloca aí. Deus paralisou hoje todo ataque espiritual. Pode ver que você está mais alegre agora. Pode ver que você está com a sensação de estar livre. Ter alegria não é pecado. É fruto do Espírito a alegria. Ter pedido de oração também não é pecado. Não é pecado pedir. Pecado é você fazer as coisas da sua cabeça e não colocar Deus. Quer dizer, você não está dependendo. Você não está andando guiado. Está fazendo o que quer.
Então pode fazer o seu pedido de oração, que não é pecado não. Pode fazer. Uma vez Deus falou comigo, não é pecado pedir. Até gravei um vídeo na época. Vamos orar, vamos orar. Fomos longe hoje, hein? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, peço a tua bênção agora. Peço que o Senhor venha responder cada pedido de oração. E também oro, Pai, por aquilo que o Senhor me direcionou a orar nesse momento. Pessoas que estão com ataques espirituais sem saber. Pessoas que mudaram a cabeça do nada. Pessoas que estão enfrentando as memórias antigas e não estão percebendo que é um ataque para a depressão, que é um ataque para a paralisação. Pessoas também, Pai, que estão precisando de sabedoria e disciplina para viver o hoje, ser livre do estresse, ser livre da depressão, de coisas passadas e também de ser livre da ansiedade, que é a preocupação com coisas futuras. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora, agir no emocional de cada um e destruir todo esse espírito maligno, destruir todo esse mal que veio para atingir as emoções. Pai, eu peço um fortalecimento espiritual agora. Assim como o Senhor tem fortalecido também a alma e tem fortalecido o corpo. Pai, eu também oro para que o Senhor venha tirar da nossa vida, se existe alguém na nossa vida que não era para estar, eu peço que o Senhor tire da nossa vida. Você concorda com essa oração? Deus me orientou a orar por ataque espiritual na emoção e pessoas que precisam sair da sua vida vão sair. Você crê? Você recebe? Às vezes dói, melhor doer agora do que depois que já está mais avançado o negócio. Agora, pessoas que você também deve se conectar e às vezes o inimigo não quer deixar você conectar. Então estou orando por conexões divinas. Pai, tira as pessoas que não devem estar. Mas também destrói todo o bloqueio espiritual que nos impede de nos conectar com as pessoas que o Senhor tem para nós. Pai, destrua as barreiras espirituais. Porque tem pessoas que nós precisamos nos conectar, porque é propósito do Senhor. Peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora, trazer conexões divinas. Pai, assim como eu mesmo posso contar vários testemunhos de conexões. Eu peço que o Senhor venha sobre nós. E se existe alguém na terra que nós precisamos nos conectar para viver um propósito, para potencializar algo, eu peço que o Senhor venha nos conectar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu via como se fosse um bloqueio antes da oração, como se fosse um bloqueio retendo umas águas, uma barragem. Eu falei, Deus, o que é isso? E Deus falou comigo assim, isso aí é o inimigo tentando bloquear, muitas vezes nos bloquear contra pessoas que nós devemos estar conectadas a elas para viver um propósito. Só que o inimigo ouve também às vezes uma coisa que a gente ora, né? E não vai dar nada, porque o maior está conosco. E às vezes ele tenta mandar alguém que não é de Deus para você. Então você precisa sempre orar. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Não é porque tem cara de bom que é bom. Não é porque tem cara de crente que é crente. Não é porque tem cara de... né? Não é porque tem cara boa porque é coisa boa. Você tem que discernir. Você está ouvindo? Mas ao mesmo tempo, tem gente aqui nessa oração que Deus estava querendo, que o inimigo estava querendo bloquear você de se conectar a pessoas que Deus tem para a sua vida. Talvez seja um evento, talvez seja um culto, mas talvez seja um relacionamento de amizade, talvez seja algum relacionamento com propósito dentro das coisas do reino de Deus. E Deus vai fazer isso, Deus vai começar. Se você receber essa palavra, não vou liberar para todos não, só para quem receber, porque isso às vezes eu sei que dói, frustra algumas pessoas que ainda não estão maduras o suficiente para lidar com isso. Por quê? O que é a frustração? Frustração é Deus falando, eu tenho algo melhor e maior. Frustração é você falando, eu creio que Deus tem um plano bom e não de mal. Eu falei de manhã aqui, as pessoas acham que Deus tem um plano ruim. Não é isso.
Você vai ver que durante toda a história bíblica, o povo desobedeceu, mas quando eles clamaram, Deus veio e deu trabalho, mas libertou. E Deus sempre falando, eu tenho um plano bom e não de mal. Mais do que Isaías falou, eu tenho um plano bom e não de mal. O tanto que Isaías sofreu com aquele povo. Você está ouvindo? Então Deus tem um plano bom para você. Então não deixe o inimigo entrar com coisa errada na sua cabeça. E sai fora das atitudes erradas. Em tudo procure saber qual é a vontade de Deus. Qual que é a raiz de toda coisa ruim da nossa vida? É que às vezes a gente não está colocando em prática o que Deus nos pediu para fazer. Eu falei para vocês aqui meu testemunho hoje, uma parte dele. Deus falou comigo quando? 2016, entra na internet. E eu deixei todo tipo de bloqueio vir na minha vida. Demorei mais de 7 anos para fazer um compromisso de fato, de estar aqui com vocês. Tanto problema desnecessário. E o pior, tantas pessoas que teriam sido alcançadas. Mas agora o que passou, passou. E Deus está falando, o que passou é uma experiência. Eu estou remindo os tempos, trazendo de volta oportunidades perdidas. O que você não viveu em muito tempo, vai acontecer em poucos dias. Deus está falando com alguém aqui, uma palavra para alguém, pega para você. O que você não viveu em anos, o que você não viveu em década, Deus vai fazer em poucos dias na sua vida, você crê? É uma palavra para quem está aqui agora. E Deus está falando comigo, o espírito de depressão, o espírito de inquietação, de ansiedade, estava agindo sutilmente na vida de pessoas aqui. Outros, o espírito de encantamento mudou a cabeça. Mas todo esse mal é destruído agora, em nome de Jesus. E Deus está falando, fica bem atento. Tem pessoas que precisam estar na sua vida e Deus vai conectar. E o inimigo estava querendo colocar um bloqueio para você não se relacionar com elas. E tem pessoas também que não podem estar na sua vida e vão bater em retirada, vão sair de uma maneira com, sabe? Ah, Deus sabe trabalhar, sabe? Sabe quando tem aquele maestro na orquestra, sabe? Deus está orquestrando a sua história. Tem pessoas, só você que recebe. Tem pessoas que estão na sua vida que não eram para estar. E tem pessoas também que vão tentar se aproximar. Se não for de Deus, não vai conseguir. Seu coração vai fechar, Deus vai te dar sinal, fala, sai fora desse negócio. E tem pessoas também que são para estar na sua vida. E o inimigo às vezes não quer que você esteja com elas, porque tem um propósito maior de Deus. Então Deus está agindo nisso. Deus vai desconectar pessoas e vai conectar também outras pessoas por um propósito. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você recebe essa palavra? Se você recebe, diga, eu recebo em nome de Jesus. Deus está vendo quem está recebendo aí. Escreve aí, eu recebo. Mesmo se tem gente que vem aqui e não pode escrever, porque tem outras pessoas que ele conhece, que ela conhece, que ele conhece, eu sei, tudo bem. Mas fala aí no mundo espiritual, fala, eu recebo. Se tem gente aí na sua vida que vai tentar conectar com você e não é de Deus, não vai conseguir. Se tem já pessoas na sua vida que não é de Deus, também vai sair fora. Mas se tem pessoas que é de Deus para a sua vida, e o inimigo está querendo colocar um bloqueio para você não acessar, também vai acontecer um movimento espiritual e a conexão divina vai acontecer. Sabe, se você andar com Deus, você não vai ficar enganado. De 2017 para cá, todas as coisas que aconteceram na minha vida, tudo Deus me falou antes. Até coisa ruim. Até instrução que Deus me deu, e eu não soube colocar bem em prática. Mas Deus é paciente. E Deus vai usar tudo isso para uma experiência. Até as coisas que você viveu que não foram tão boas, vai ficar como uma experiência e o nome de Jesus será glorificado. Deus está trazendo de volta oportunidades perdidas e a remissão do tempo na sua vida. Você pode dizer amém? O que você não viveu em muito tempo, Deus vai fazendo a velocidade do Espírito, né? Vai acontecendo a velocidade do Espírito de Deus na sua vida em nome de Jesus. No tempo certo, o Senhor fará bem rápido o que te prometeu. Deus está destravando a sua aposentadoria, Neide. A primeira palavra que Deus me deu, que eu lembro, consciente, né? Antes Deus dava a palavra, eu nem sabia que estava sendo usado por Deus anos atrás, né? Mas a primeira palavra que eu percebi mesmo, discerni que Deus estava me dando, enfim. A
primeira palavra foi sobre a aposentadoria da minha mãe, né? E já aconteceu, né? Então, eu via o número 8, eu vi o número 6 e o número 8 para Neide, que está aí. Então eu creio que Deus está falando. O homem estava tentando até travar, ou o sistema tentando travar, né? Mas Deus vai concluir um ciclo. Deus vai concluir um ciclo na sua vida. Você vai entrar em um novo ciclo, né? Eu creio que pode ser um ciclo de descanso, um ciclo de recompensa, né? Que é uma aposentadoria. Meu discernimento aqui, né? Porque eu vi o número 6 e o número 8. Então, tudo que estava tentando travar aí seu benefício está sendo destravado em nome de Jesus. Eu creio que se Deus me mostrou esses dois números, pode significar que tem algum sistema, alguma coisa tentando travar ou atrasar a sua aposentadoria. Mas Deus está destravando agora, recebe? Deus está destravando agora, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida profissional. É você que está orando pela vida profissional. Edite, em nome de Jesus. É isso, gente. Que especial. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Tem pessoas que foram curadas nessa oração agora. Tem pessoas que foram curadas aqui de questões emocionais, até de questões físicas. Deus fez coisa extraordinária. Eu declaro a bênção de Deus também sobre a sua vida, Joana, em nome de Jesus. E declaro a bênção de Deus sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que especial. Esse é o nosso livro. Você pode adquirir através do telefone 19995883146. E aqui na descrição, na verdade, nesse livro eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você. A oração do dia hoje foi muito especial e eu sei que Deus quer acrescentar algo com você, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Compartilha aí com pelo menos 10 pessoas. Posso contar com você? Compartilha com 10 pessoas aí. Eu creio que há uma recompensa de Deus para você. Você vê? Glória a Deus. Declaro a bênção de Deus sobre a vida da Jesuína, da Rosária. Em nome de Jesus. Deus continue protegendo e Deus conclua a obra sobre a vida dela em nome de Jesus. Sobre compra e venda, tire um tempo de oração, né? Para Deus colocar isso dentro de você. Deus trazer uma paz, ou Deus pode falar com você de alguma forma, mas você não pode vender assim algo, se você está com o sentimento assim de estar confusa, isso não é um bom sinal. Então, está precisando discernir, né, o que é isso. Então, tirar um tempo de oração antes de fazer essa venda, né, em nome de Jesus. E coloca isso diante de Deus e descansa, busca aí uma resposta de Deus, mas não é bom você estar confuso e tentar vender alguma coisa. Isso não é bom sinal, né? Então é isso? Que especial, gente. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Então, esse sonho que você falou você vê como não tem como correr, né? As pessoas sempre perguntam do sonho. Esse sonho pode significar que é algum roubo, mas aonde estava, como é que foi? Tudo isso influencia. Um roubo, onde? Um roubo em alguma determinada área, né? Você que mandou aí sobre o sonho com um rato, né? Pode significar isso. E eu tenho uma palavra aqui para... Sabe a Júnia que está aqui? Você sabe que depois que você se conecta com uma determinada pessoa, você começa a ficar meio estranho. Você vai conversar com a pessoa, parece que tem alguma coisa ali, sabe? Então, você deve orar primeiro e tem pessoas que você deve mesmo se afastar, infelizmente, né? Porque às vezes essas pessoas estão vendo algo em você que nem você está vendo muito bem. Por quê? Porque eu creio que tem uma unção na sua vida e tem alguém assim que às vezes não está sabendo lidar muito com isso, né? E aí fica agindo de formas ali para tentar tirar suas energias, tentar prejudicar a sua unção, sabe? Então,
Tem pessoas que, se você não discernir bem elas ali e se posicionar corretamente, você pode perder sua energia ali e prejudicar até você de fluir na unção. Você tem a unção, mas pode prejudicar de fluir. Então, com sabedoria, fique atento e dá um... Eu creio que esse sonho, a hora que veio para mim, você falou esse sonho, veio para mim isso. Algo que veio para roubar a sua unção. Você está vendo? Talvez você tenha uma unção de fazer algo, você faz algo, e essa unção, você perde essa unção, como se fosse perder as energias para fluir nessa unção, por causa de alguém que se aproximou e você não discerniu, porque a gente, vamos falar a verdade, às vezes a gente é bom, acha que todo mundo é bom, e às vezes tem pessoa que não é bom, é só Deus, mas Deus já te levou para algum aperfeiçoamento. Aí tem pessoas que não estão no mesmo espírito, estão meio estranho ali, e você precisa tomar um cuidado. Você tem que estar bem preparado para lidar com esse tipo de gente, ou então orar para Deus já sair fora com isso, né? Mas pode, igual eu falei, tem vários significados, vai depender de onde foi o sonho. Pode, igual, eu vi alguém escrevendo aqui, pode significar pobreza, né? Mas o que Deus me deu discernimento para a Júnia que está aqui foi esse discernimento, tá bom? Então coloque isso em oração, eu creio que Deus vai confirmar. Até o nosso próximo encontro, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Até lá.